passada, onde a gente já tinha marcado, mas estão aqui hoje para a gente conversar sobre política, né? Eu abri o programa hoje falando o seguinte, antes de dar o bom dia para os nossos amigos aqui que estão aqui, vão conversar com a gente, mas eu abri o programa hoje falando sobre essa questão, né, dos candidatos e pré-candidatos, né, a algum cargo político, que a grande demanda das mídias, né, não só do rádio, mas como também aí da TV, né, internet, nessa época do ano, né, a gente tem aí intervalo, né, de 2 anos para cada eleição, e o pessoal só procura com bastante veemência, né, o rádio, principalmente, quando é época de política, né, principalmente os candidatos, né, não falo nem o pessoal que gosta de falar de política, né, falo os candidatos, pré-candidatos, né, eu particularmente estou recebendo bastante atenção aí para muitos pré-candidatos aí querendo dar entrevista. Essa semana mesmo foi uma avalanche aí de muita gente querendo dar entrevista. Eu até critiquei no início do programa hoje essa questão desses políticos, né, deputados, estadual, tanto federal, vereador, prefeito, que só querem dar entrevista em época política, né? Eu falei bastante isso hoje na abertura do programa, né? E puxei o convite para o pessoal estar aqui com a gente, ouvindo o nosso bate-papo agora, mas é uma coisa que me chamou bastante atenção e deixei o alerta, né? Para a população prestar atenção nessas pequenas coisas que acontecem em relação à política, né? Tem quantos, né? Muitos desses só aparecem, não é só na rádio, estou falando na rádio porque é onde eu trabalho, mas na sua casa mesmo só aparece quando é essa época. E a gente realmente fica muito triste, mas liga aquele alertinha, né? Para a gente saber quem votar, né? Discernir em quem a gente vai depositar nosso voto de confiança, que isso é um voto de confiança. Eu deixo logo essa aqui para vocês, né? Para vocês falar, mas já te vou mandando um bom dia aí para o nosso amigo Ayrton, que está aqui com a gente. Nós vamos conversar bastante. E também nosso amigo Boiadeiro, né? Como é conhecido, todo mundo conhece como Boiadeiro. Nosso amigo Genildo Gervásio está por aqui também. Ayrton, bom dia. Bom dia, Matheus. É uma satisfação estar aqui na Rádio Vicência, poder dialogar um pouco, né, sobre o cenário político nacional e também do nosso estado, do nosso município como um todo. E para quem não me conhece, né, eu sou Ayrton Correia, família dos Correia da Praça, Janilza, meu irmão Bento, né, que é presbítero da Assembleia. E estamos aqui, trabalho com informática aqui na cidade, né, tenho vários clientes. Meu maior parceiro hoje se chama Neto Vasconcelos, e nós estamos aí na luta. Estou estudando um pouco sobre política para entender esse contexto, né, porque influi diretamente na nossa vida. Não é isso, Genildo? Isso, agradeço a todos, né, pela audiência, e primeiramente a Deus, né, quem não me conhece, eu sou o Genildo Gervásio, curso boiadeiro, e me apaixonei pela política e me sinto na obrigação e dever moral, né, de levar as boas novas da política verdadeira a todos vocês. É isso, informação que a gente preza bastante aqui na Rádio Vicência FM. Eu falava até com nosso companheiro Moisés Silva, que ele fazia o programa aqui pela manhã, e ele dizia isso mesmo, vou ter que levar informação, e o programa é para isso mesmo, a rádio comunitária é para isso mesmo, comunicar, né, ao povo de Vicência. Hoje tem a facilidade da internet, a gente está em todo lugar do mundo, né? Isso. Mas, principalmente aqui em Vicência, né, quando você coloca o seu radinho, você vai fazer o seu trabalho, mas está lá no radinho ligado no que está acontecendo aqui na cidade. E a política é um desses eixos, né? É um dos pilares que sustentam a nossa sociedade, né? E todo mundo tem que aprender a falar de política, tem que pelo menos entender um pouquinho o que é a política, né? Isso é importante ter o conhecimento, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, tem gente que confunde, né? Cada um tem seu time. Política não é isso. Eu torço pro esporte, né? Mas se o esporte perder ou ganhar, para mim não faz diferença, só vai mexer na minha emoção.
Já a política não, a política influi diretamente no meu poder de compra, na sociedade, na nossa convivência, porque a essência da política é manter a sociedade em harmonia, sociedade harmonizada, né? Sociedade na boa convivência. Então eu não posso dizer, eu sou fulano, eu sou ciclano e eu vou levantar a bandeira dele porque ele é bonito, porque ele é feio. Não, tenho que ter princípios. É o princípio que rege a política. Pessoas passam, mas o princípio ele permanece. Né? Tanto é que hoje nós temos a Bíblia Sagrada, né? Isso. Que é o nosso motor, né? O nosso principal meio de instruções básicas de um ambiente necessário para a nossa convivência, não é isso, Genildo? Isso mesmo. Ô, Matheus, é o seguinte, ó, o pessoal está me pedindo aqui para fazer aqui um pedido ao órgão competente, né, da educação, para que veja o que está acontecendo com o ônibus que está pegando o pessoal lá em Campestre, da Vila do Governo. Eles estão atrasando muito. Hoje pegaram o pessoal lá de 8h10. Ontem, por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, os alunos ainda estavam lá em frente ao ginásio de esporte. Então eu peço aí encarecidamente para que os competentes aí, né, da nossa educação aqui no nosso município de Vicência, que vejam o que está acontecendo, porque os alunos estão sendo prejudicados, ok? É isso aí. E continuando o nosso assunto aqui, sobre a essência da política, né? Pois é, o filósofo irlandês Edmund Burke, né, ele falava que para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem calados, né? Então, o que está acontecendo no nosso país hoje é a politização social, né, Ayrton? Então, eu estou aqui, não estou em defesa da pátria, né? Não tenho bandeira política, não estou a serviço de nenhum político, e me sinto na obrigação e no dever moral, Matheus, de levar a verdadeira política a todos. É muito importante, o professor Olavo de Carvalho já falava, né, que é importante entender o mínimo para não ser feito de otário, entendeu? E é isso que a velha política, que se chama politicalha, ela faz com a população, entendeu? Então, Matheus, outra coisa importante é saber discernir a diferença da essência real e a essência nominal. A essência nominal é a distorção da verdade e é o que é usado através de, posso dizer, engenharia social, né? Os políticos de esquerda, eles são doutores em engenharia social. Eles usam, né, falácias, que é a arte da mentira, retórica, entendeu? Para enganar as pessoas, entendeu? Então, estamos estudando política para entender política, entendeu? E mostrar para o povo a verdadeira política. Positivo. Pois é, e o ideal, né, é isso, você entender, né, o que eu não vou dizer que vocês estão entrando no meio, mas entender um pouquinho do que é política, porque o seu voto influencia e muito, né? Então Bastante. Você não vai dar o seu voto assim de graça, né? Não vou dizer que você vai receber um dinheiro para dar o seu voto, mas dar o seu voto com consciência, né? Como a gente fala, sabendo que ali o seu voto vai influenciar mais na frente no meio social, né? Como o Ayrton falou, no meio econômico, Isso. enfim, tem que saber e entender política. E hoje a gente tem, né, a facilidade, como eu falo sempre aqui, quem acompanha o Show da Manhã sempre escuta aqui o Matheus Nascimento falar que a gente tem uma arma muito grande, né, para desinformação, que é a internet. Tem muitas fake news, né, que até CPI de fake news foi feita aí, Isso. mas a gente tem uma arma muito grande, né, para não dar o nosso voto em vão, né? Hoje você, como o Ayrton falou, eu vou votar em fulano porque fulano é bonito. Não é isso não. Vote em fulano, bote o nome dele lá no Google, procure saber o que ele fez, Positivo. procure saber, né, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, bote na balança, veja se ele vale realmente o seu voto. Né, aí é com você, para você dar o seu voto. Exatamente. Muita gente não pensa assim, infelizmente. Muita gente não pensa mais no coletivo, né? A gente sabe E acaba prejudicando, né? a gente pensa mais no nosso bolso. A gente né? costuma dizer que volta pela barriga, né? Pois é. O que a gente via há muito tempo atrás, né? Com essa questão do Bolsa Voto de Família, Bolsa Família, que esse era um do carro-chefe, né? Isso. Dos governos passados, né? Fernando Henrique, porque há algumas diferenças, né? Nesse negócio do Bolsa Família, que se tornou Bolsa Família, né, que é o auxílio, o subsídio para a população. Começou lá com o Fernando Henrique, né, tinha lá Vale Gás, Era vários benefícios. Era bem dividido, né? Isso. Só que daí entrou
o Lula, né, ele subverteu essa situação, porque com o Fernando Henrique era meio que assim, quem merecesse ia lá tinha o acesso, né? Já Lula não, ele disseminou para todos, independente, todos assim abaixo da renda e tal, mas não deu a contrapartida. E agora entra Bolsonaro e ele dá uma repaginada, ou seja, ele aumenta o valor, né, transforma em Auxílio Brasil, e tem um estimulante aí, que você que recebe o Auxílio Brasil, né, que hoje está na casa dos R$ 600, e vai procurar um emprego, você não perde esse auxílio, você permanece recebendo por no máximo 2 anos, e após isso você deixa de receber. Ou seja, é um estímulo para que a sociedade continue a busca do emprego, porque só o que liberta o ser humano é trabalho, é suor, é o emprego, e não auxílio disso e daquilo. Para você ter ideia, Matheus, Pernambuco tem pouco mais de 1.600.000, né, cadastrado no Bolsa Família. Tem mais pessoas, né, com benefício do que pessoas com carteira assinada, entendeu? Então, o que significa isso? Isso, para mim, é um Estado paternalista, né? Um Estado assistencialista. Então, é muito simples de entender. Se são os pobres que votam neles, né? Então, cabe a eles manter o povo na pobreza para se perpetuar no poder. Exato. Eu acho uma coisa linda que o atual governo vem fazendo, né? Que é essa questão da transposição. Passaram-se aí 16 anos, porque a transposição, a ideia da transposição do Rio São Francisco nunca foi de Lula, nunca. Veio da época do Império com Dom Pedro II. Já havia esse planejamento de executar a transposição. O Império caiu, entrou a República e foi se passando o tempo. O Lula iniciou, mas houve inúmeros desvios, já foi comprovado isso, por meio de várias investigações, desviaram bilhões e bilhões de reais da transposição. É tão tal que tem trechos da transposição aqui em Pernambuco que tiveram que ser desviados. Não tinha como você reformar aquela parte que foi perdida. Então, assim, quando a gente vê na internet, onde passa a transposição, né? O pessoal agradecendo ao governo por ter feito essa obra esplêndida, eles conseguirem produzir. Rapaz, eu tive recentemente conversando com o pastor Eurico, na sexta-feira, e ele disse, ele esteve no sertão, próximo a uma das áreas da transposição, e ele entregaram um presente a ele, uma graviola de mais ou menos 6 quilos. 6 quilos, isso. O povo pensava que era uma jaca. Então, o sertão, ele é altamente rico. Só falta dar o meio, né? Só falta melhorar o meio para o pessoal produzir cada vez mais. E Petrolina é um exemplo, né? Petrolina está aí, nós não ficamos sem banana há algumas safras, porque Petrolina está esbanjando riqueza, né? A riqueza da produção. Pois é, olha, está aqui falando com a gente aqui nos comentários, né? A gente manda até um abraço. A Severina Cosme, né? De Lira, está com a gente aqui. A Karina Carla Barbosa, que inclusive estava com vocês, foi na convenção. Isso. Aí do candidato agora a governo do estado, né? O Danilo, né? Anderson Feira, foi mal, perdão. E também aqui o Wilson Pedro está com a gente aqui, dizendo que está ouvindo perfeitamente. Então continue com a gente aí, lembrando que compartilhe, né? Não só mande mensagem aqui nos comentários, não, compartilhe aí a nossa live para mais pessoas ficarem aqui conectados com a Vicência FM. Esse bate-papo legal, que é um bate-papo sobre política. A gente já trouxe aqui, Ayrton e meu amigo Boiada, como a gente fala, né? Sim. O Carlinhos do Moinho, né? E a gente conversou bastante. Ele é um defensor aí, ferrenho, né? De uma esquerda, né? E a gente falou bastante aí sobre o governo federal. Ele falou bastante, né, sobre o presidente, né, Jair Bolsonaro. Conversamos, né, bastante também sobre a questão do governo do estado, que acredito que vai bater com a ideia de vocês que o governo do estado complicado, né? Que realmente está difícil. A gente está passando aí por muitos anos, né, 2 mandatos aí, ou mais mandatos do PSB aqui no nosso estado, que isso é complicado, né? Muito complicado. Qual a opinião de vocês sobre a corrida política, né? Aqui no nosso estado? Depois a gente volta aí para o governo federal. Aqui no nosso estado, qual a expectativa de vocês? Eu sei que vocês já estão aí apoiando um candidato, mas como vocês veem essa questão de pesquisa, a Marília na frente, e essa corrida aí para o governo do estado? Matheus, primeiramente eu agradecer aqui a Karina, Getúlio,
Karine, entendeu? Pessoal que faz parte da direita Vicência, está junto com a gente. Murilo, né? Murilo, Pastor Rogério. E vê só, o povo cansou. É como eu falei antes, a sociedade está sendo politizada, né? O pessoal está acordando, entendeu? Não aguenta mais. O pessoal não sabe a diferença o que é de o capitalismo para o socialismo, entendeu? A gente vive, é muito fácil entender, ó, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, só pesquisar sobre a Argentina, né? Onde o socialismo se instala, ela destrói a economia, escraviza o povo, entendeu? O socialismo é assim. O socialismo é o pré-comunismo. O comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo e a maioria de fome. Então, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Porque Bolsonaro, né? Eu digo que Bolsonaro ele é o Mr. M da política mundial, porque ele mostrou, né, para o mundo, para as pessoas, como funciona os bastidores da política no Brasil e no mundo, entendeu? Então o povo está acordando. Isso. Lá, quando entrou o governo Lula, né, ele causou ele causou, como é que se fala, uma coisa muito ruim para o país, que foi a subversão da política. O que ele desviou de dinheiro, o que ele, né, roubou dos cofres públicos, não chega nem aos pés dessa subversão da política. Porque muitos hoje têm a ilusão de que na época de Lula ele mandava e eles obedeciam. Claro, ele mandava porque todos estavam comprados, né? Todos tinham sua parcela, sua mesadinha, né? Tanto que houve Petrolão, Mensalão, inúmeros escândalos, porque eles eram bilhões foram desviados dos cofres públicos. Ao bilhões. Isso, bilhões desviados. Então, causou-se essa falsa ilusão de que o presidente ele é o imperador da república, ele é o rei, ele é o manda-chuva. Não existe isso. Então, Bolsonaro entrou e mostrou, olha, os deputados federais têm um papel, começando pelo vereador, né? O vereador tem um papel que é fiscalizar o prefeito manda e desmanda se os vereadores permitirem, porque os vereadores é uma representatividade do povo. O vereador não é para estar dando festinha de criança, festinha de dar mãe, não é para fazer isso, não é para tá dando carro, feira, isso, aquilo outro. Nós somos contra, nós somos contra. Né? Ele tem que fiscalizar, ele tem que ir lá nas obras, pegar o preço que nós pagamos, nós cidadãos pagamos, e o preço que a prefeitura paga, porque o dinheiro que chega na prefeitura vem do nosso bolso. São nós que pagamos. Então existe o papel do vereador, o papel do prefeito, existe o papel do deputado estadual, que é fiscalizar o governo como um todo, o governo estadual. Vem os deputados federais e senadores, que é para fiscalizar o executivo, que é o presidente da república, junto com o governador e prefeito, e o judiciário, o papel do STF, que é para manter a lei e a ordem. Não é isso? Então, houve essa subversão. Você vê, quem foi que soltou o Lula? Um indicado dele, o ministro Edson Fachin, né? Amigo, indicado pelo PT. Foi lá, não soltou, ele não inocentou Lula em nada. Ele apenas anulou a condenação depois de 5 anos de executado essa sentença. Ele foi verificar e disse, não, o juiz tal que julgou essa ação, ele é incompetente. Então voltou-se todo o processo para zero, para outro juiz julgar. E ele foi passado por mais de 20 juízes. Cada juiz que analisava a condenação aumentava a pena, porque foi muito grave o que ele causou no nosso país. Né? Eles rasgaram a Constituição Federal. E isso reflete no governo do Estado. Você vê, IPVA, né? Eu estava assistindo ontem os dados, né, procurando informação. Então, nesses últimos 8 anos de governo PSB, foi arrecadado cerca de 16 bilhões em IPVA. Isso aí só IPVA, fora multas e outras coisas. Né? Aí uma parte vai para a educação, outra parte vai para a saúde, outra parte vai para... Então, eu sei que líquido um para aplicar em rodovias ficou 4 bilhões. Um quilômetro para você asfaltar, 1 quilômetro custa mais ou menos 1,5 milhão, entre 1 milhão e 1,5 milhão. Aí na média vai para 1,2 milhão. A média, 1,2 milhão o custo para o governo executar 1 quilômetro de pavimentação asfaltada. Então, se dentro desses 8 anos tivesse aplicado os 4 bilhões de reais, daria para asfaltar todas as estradas de Pernambuco por 4 vezes. Para você ver como é que está
sendo jogado fora o nosso dinheiro. Então, e tem outros motivos. Você vai na hospital da restauração, cai nos pedaços, hospital não sei de onde cai nos pedaços. Pernambuco está entregue às baratas. Então, nós temos que mudar esse perfil. Nós temos que votar em gestores que se preocupem com o social, com as obras públicas e que também destrave o Estado, deixe as pessoas trabalharem, deixe as pessoas simplificarem, simplifiquem o pagamento de impostos, porque para a gente enriquecer, nós enricamos por meio do nosso trabalho, do nosso suor. É uma ilusão dizer, eu vou me juntar com um político tal, porque ali eu vou ter um carguinho. Minha gente, imposto é arrecadado do setor produtivo, das empresas que se instalam naquela região. É o que enriquece uma nação, são empresas, são um povo trabalhando. O Estado arrecada para manter, né, o social, o fator social e as obras, algumas obras públicas que algumas obras o privado não consegue executar. Ele tem aquela dificuldade para execução. Outra coisa importante, Matheus, é que o povo, né, através da desinformação política, não sabe a diferença entre o socialismo, capitalismo, progressismo, conservadorismo. É muito comum você ver aí um senhor de idade, uma senhora de idade, entendeu? Conservadora, raiz, votar em políticos de esquerda, que defende todas as pautas progressistas, como aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, intolerância religiosa. Então, o que acontece? Os conservadores, às vezes, são taxados de reacionário. Não sou reacionário. Eu entendo que deve haver mudança, sim, mas com calma, com cautela. Não é uma revolução do dia para a noite, entendeu? Nós, conservadores, defendemos a pauta família, né? Deus, pátria, família, o cristianismo. Então, a esquerda, né, por defender o marxismo cultural, né, eles defendem aborto, defendem tudo que é abominável aos olhos de Deus. E o aborto, falando de aborto aqui, né, o aborto deveria ser uma pauta realmente para os cristãos. Eu falo dos cristãos como um todo, né, porque os cristãos deveriam ser aversivos a essa pauta, em qualquer situação. Porque o aborto, ele prega a subversão do ser humano. Ou seja, você pode sair com quem você quiser, né, causar a putaria que você quiser, se engravidar alguém, você vai lá e aborta. Mas o aborto, minha gente, é algo criminoso. Um bebê, a partir de 20 e poucas semanas, ele já sente dor, já tem batimento cardíaco. É um ser humano. E um feto, quando ele se desenvolve, ali ele já é independente da mãe. Você vê que tem bebês, né, que nascem com 5, 6 meses, e ele consegue sobreviver. Porque o feto, quando ele se desenvolve, ele não é parte da mãe. A mãe está ali apenas para dar vida, gerar vida a ele. Né? Dar como é que se chama? Dar um apoio ali para que o bebê se desenvolva. Um suporte. Então, um suporte. Então, no caso de um aborto, é extremamente... Vão na internet, no Google, e coloca lá como é feito um aborto. Só há 3 formas de fazer um aborto. É cruel. Sucção, esquartejamento e tem outra causa lá que eu esqueci. Mas as 3 formas são cruéis. É polêmico, é um tema polêmico. Isso. Então, são bandeiras, né, levantadas aí principalmente por quem é de esquerda, né? Não vou dizer todo mundo é a favor, né? Mas quem levanta uma bandeira, né, tipo PT, tem que saber dessas pautas, né? Sim, com certeza. Para saber se realmente está ali do lado. Não é só porque assim, vamos supor, eu voto em Lula, eu sou Lula, mas tem que saber o que o partido defende. Né? Exatamente. Isso mesmo. Para saber se realmente você é de esquerda. Né? Mas muita gente não pensa assim, né? Muita gente pensa, não, eu vou votar em Lula, aí porque na propaganda foi o melhor presidente que existiu no país, e a gente está com ele, mas não sabe o que ele defende. Exatamente. Infelizmente acontece isso. Como nosso amigo aqui falou, é a desinformação, né? Desinformação. Como a gente começou o nosso papo, a informação é muito importante. A informação verdadeira, né? Né? Fulano chega a você e fala, né? Informação verdadeira. Vocês estão falando isso aqui, né? Chega aí, anota qualquer tópicozinho, tá em dúvida, vai na internet, procura para ver se isso vai mesmo. bater. E tem que ver, e tem que ouvir várias fontes, né? Não é você fala com dúvida, eu vou ouvir lá uma boa informação e fico pregado ali. Não, você tem que ver vários para você. Exatamente. Voltando aqui para o nosso estado,
Como a gente falou, né, deficiência na saúde, deficiência na educação, né, deficiência na economia. Um exemplo foi a questão do ICMS, em cima do combustível, né, que demorou a sair. O Pernambuco foi o único estado que demorou bastante a sair. Isso mostra o que é a competência, né? Ele gosta de estrangular o povo, né? Pois é. E mandou para a LEP. Um ponto muito que a gente bate bastante aqui também na Vicência FM, principalmente no meu programa, e o pessoal pede para a gente fazer bastante apelo, é a questão do abastecimento de água. Você falou da transposição, né, do Rio São Francisco. Isso. E a gente fala aqui, bate sempre aqui nessa tecla, em cima dessa empresa que está aí há anos, junto com o partido do governador, e não se tem solução, né? Exatamente. A gente vê aqui muitas cidades aqui ao redor que estão sofrendo aí com água, muitas ruas aqui, o pessoal, se brincar, o pessoal já está mandando mensagem aqui para a gente falar sobre a Compesa. Não é só água, é saneamento básico, tudo, né? Porque não tem cidades que não tem, praticamente. E assim, o governo do estado ele tem que transferir a responsabilidade também para a iniciativa privada, né? Ele não é o motor de tudo. O governo, ele tem que dar condições das pessoas trabalharem e ali vai gerando renda. Isso é em todos os aspectos, né? Na questão da água, se eu tenho condições, eu tenho uma área e tenho condições de prover água, de distribuir água para uma parte da população, o governo tem que permitir, né? Hoje nenhum cidadão consegue fazer isso. Às vezes sua fazendinha ali, sua terrinha tem um açude bom, dá para fazer uma barragemzinha, né, privada, e o governo trava isso, não pode. Você está tirando a riqueza daquele cidadão ali. O Edmund Burke, né, ele falava, há 320 anos atrás, ele já falava que quanto mais o Estado tenta acabar com a pobreza, mais ela aumenta a pobreza. Exato. Entendeu? Então, nós temos hoje um Estado um Estado que tenta fazer de tudo para controlar a população, educação, infraestrutura, tudo, o Estado Então, o que acontece, Matheus? Tem que descentralizar, entendeu? A saúde pública mesmo. Você sofre um acidente daqui, um problema de saúde aqui, você tem que ir para Recife, pô. Entendeu? Isso é uma forma de controle. É um funil, eles centralizam tudo em Recife, na capital. Entendeu? Então, tem que descentralizar, entendeu? Então, nossa saúde hoje é péssima, né? Péssima, eu morro de medo de adoecer, Matheus, e precisar do serviço público de saúde no nosso estado, entendeu? Então, a questão da água, a água direito à água é vida, né? É um bem essencial, então, né? É um bem essencial. Você viu aí, uns dias atrás aí, teve aí uma operação da Polícia Federal, né? Civil e o DRAECO, na Compesa, né? Compesa. Corrupção. Desvios, né? Desvio, né? Privilégios. Então, é difícil. Então, eu sou a favor da privatização? Sou. Mas com responsabilidade, né? Com certeza. Porque tem que haver um equilíbrio. Nesse momento de crise que nós passamos de 2020 para cá, durante a pandemia, você vê que nenhum servidor público, municipal, estadual, federal, teve seu salário atrasado. Nenhum servidor público, nem contratado, nem efetivo. Todos receberam seus salários. E o autônomo, quem tem sua barraquinha na beira da calçada, né? Vários lojistas, quantos e quantos não quebraram? É muito fácil, fica em casa, a economia a gente vê depois. Exato. Vocês estão aí com seus garantidos, e os autônomos, né? Exato. Pois é. Então, assim, não se pode ter esse tipo de repressão, né? E tem que dar liberdade para o pessoal trabalhar. Então, o governo tem que dar esse equilíbrio. Na época da pandemia, ele gerou ali... Teve essa questão, né, dos servidores públicos que mantiveram seus salários, porque o governo estava com o cofre cheio, e o presidente atual, em nenhum momento, ele segurou o dinheiro, ele despejou o dinheiro na sociedade. É tão tal que a economia ela foi moendo aos trancos e barrancos. Aí agora veio a guerra com a Ucrânia, né, a Rússia com a Ucrânia, que travou boa parte do mundo, desestabilizou o mundo totalmente, e o governo vem mantendo essa política de desburocratizar. Você vê a habilitação, de 5 passou para 10. Aposentado, hoje não precisa mais ir ao banco, sofrer aquele constrangimento, muitos não tem condições de locomoção.
destravar o país. Ele vai reduzindo o imposto, porque houve uma arrecadação, uma alta arrecadação, então ele vai reduzindo o imposto para estimular as pessoas a trabalharem, a gerar riqueza. Porque quem gera riqueza é quem trabalha. Quem não trabalha não gera riqueza, ele vai depender de quem está trabalhando. Porque é como tem aquela história, não existe almoço grátis. Alguém paga aquele almoço. Nós temos uma alta carga tributária. Sim. E o que é o tributo? É um meio de controle. Há um fator da alta carga tributária e também do manicômio tributário. Quem trabalha em supermercado, nessas grandes lojas aí, e trabalha com entrada de nota fiscal, sabe de muitos detalhes. Olha, tem NCM, tem não sei o que, um monte de coisa, tal. Só para você dar a entrada numa nota é uma complicação tremenda. Então, os contadores, eles se veem loucos, porque eles têm que fazer a contabilidade da empresa para a empresa pagar o mínimo de imposto possível. Se os impostos fossem simplificados e menos, com certeza gerariam muito mais emprego. Pois estamos aqui com o Ayrton, né? Ayrton Correia, e também aqui com o Genildo Gervásio. Vamos falar assim, porque o pessoal aqui é boiada. Falando um pouquinho sobre política, né? Os dois são de direita. Eu vou perguntar aí, o que é ser de direita, né? O Genildo aqui, ele falou já um pouquinho logo no início. Dá pra gente ir já aqui pro nosso fim do bate-papo, porque assim, quando a gente conversa um negócio que é bom, né? Isso. A gente o tempo passa voando. Mas eu pergunto a vocês dois, né? Para já pro pessoal, a população aqui de Vicência saber qual é o posicionamento da direita, não só aqui em Pernambuco, mas também na cidade de Vicência. A essência, né? Que divide entre direita e esquerda, né? E aí, Janilson? O que é ser de direita? Defender o livre mercado, defender as pautas conservadoras, tipo família, a família tradicional, e defender a propriedade privada, defender o cristianismo, legítima defesa, então a liberdade, porque, vê só, Matheus, é importante que a esquerda, ela é contra os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Que Edmund Burke defendia, John Locke defendia no século XVII. Ele já entendia que não podemos ser contra os direitos naturais, que é o direito à propriedade, o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Entendeu? Então a esquerda suprime, aperta, não deixa, eles não permitem, porque eles são assistencialistas, eles querem o Estado soberano. E nós queremos menos Estado, ou talvez não a intervenção do Estado nas vidas das pessoas. Isso. Assim, eu de uma forma simplificada, né? O pessoal mais voltado à direita, ele se preocupa com os princípios. Princípios nós não mudamos. Então, eu sou cristão, eu defendo a família, defendo a nossa pátria, né? Defendo os bons costumes. Isso é princípio. Princípio a gente não muda, né? Mas a opinião a gente vai mudando aos poucos. Mas princípio não. Princípio é o que rege a pirâmide. Muito bem. Aquela pirâmide, né? Necessidade básica, até chegar em cima, que eu esqueci até o nomezinho da pirâmide. Então, a esquerda ela é mais subversiva, né? Ela já normalmente, pelo que eu vejo, é avesso ao trabalho, né? Que aqui o Estado banque tudo, o Estado dê tudo, aquela utopia de um salário igual para todos. Não pode, nós temos que ganhar de acordo com o que a gente produz. Você vê, tem médicos formados que ganham X de salário, mas tem pessoas analfabetas que montaram um negócio, foi vendendo e também consegue um patamar de riqueza talvez superior do que aquela pessoa. Então é essa diversidade. Capitalismo é isso. O capitalismo é você enriquecer por meio do seu suor. E já o comunismo, o socialismo, ele prega a igualdade para todos. O que nos liberta é o nosso trabalho. E a igualdade para todos é todos pobres. E a sociedade ela Venezuela só é próspera. É um exemplo, a Argentina. Isso. A sociedade ela só é próspera quando há essa diversidade de produção. Aí, por exemplo, a Argentina, se você for der um Google hoje e for pesquisar sobre a Argentina, tá o caos lá, um caos terrível, porque o Estado se apropriou e disse, não, a pandemia vem aí, fiquem em casa, eu vou dar dinheiro a todo mundo. Aí imprimiu dinheiro, imprimiu, e começou a distribuir para os pobres. Distribuiu, mas ele perdeu o valor. Porque se eu tenho muito dinheiro, mas se eu vou em uma região e eu não consigo encontrar o que comer, eu vou pagar uma fortuna por um prato de comida. Eu vou pagar, porque o dinheiro ele perde o sentido. Então, se não tem produção, o dinheiro perde sentido. Então, na Argentina hoje, para um cidadão abastecer o seu veículo,
tem que enfrentar uma fila e só pode abastecer 15 litros por pessoa. Isso é recente, isso é da semana, uma informação dessa semana. Então, o Brasil, o que é que o Bolsonaro fez de certo nesse período? No caso, racionamento De combustível. Né? De combustível. Lá está tendo racionamento de tudo, porque o Estado, o governo meteu a mão em tudo, disse, não, eu vou prover alimento para todo mundo, mas não consegue. Porque a partir do momento que você trabalha, você tem sua terra, você sua, e você vê o outro enricar no seu suor, né, tirando do seu trabalho, e enriquecendo, querendo pagar uma de bonzinho, você desestimula, pô. Você não quer mais trabalhar, entendeu? Se eu trabalho, se tem uma empresa, todo mundo ganha um X salário, e ninguém tem prospecção de crescimento. Meu irmão, eu vou fazer o mínimo ali, eu não vou... Vai fazer um feijão com arroz. Agora, se eu tenho o meu salário, e eu tenho um estímulo, uma comissão, eu vou me doar, eu vou vender mais, eu vou trabalhar para, com certeza, gerar mais riqueza para mim. Uma coisa importante aí, então, a Karen tá falando aqui sobre o Pix. O Pix, né, os banqueiros deixou de ganhar bilhões com o Pix, né? Ó, eu lembro, um TED custava 14, 15 reais. Né? Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Então, os banqueiros se uniram, né? Estão contra o atual governo, querem derrubar o governo. Eles usam todo instante narrativas para derrubar o governo, usam a desinformação, que é chamada a guerra de informação, e eles estão tentando a todo custo, né, que volte a esquerda, volte ao poder. Você tem uma ideia? Ó, no último ano do imposto sindical, nós tínhamos 18 mil sindicatos, entendeu? Que eles lucravam 4 bilhões por ano, entendeu? Aí somando o imposto sindical e algumas, polêmico falar essas coisas aqui, mas algumas tramóias, segundo o deputado Paulo Martins, entendeu? Os sindicatos, ele arrecadava 12 bilhões. E o imposto sindical vinha descontado na folha de pagamento do trabalhador, né? Quantos não se libertaram? Eu acho que eu já vi folha que pagava mais de 100 reais de imposto sindical. É complicado. É complicado. Então, eles querem a volta da esquerda, né? Eu evito falar o nome dele, né? Mas o ex-presidente, né? Que ele também é ex-presidiário, ele falou assim, não, se voltar, voltará o imposto sindical, vou acabar com o teto de gastos, para explodir. Nós temos hoje uma máquina obesa. Isso. Entendeu? Não se preocupa com o pobre. Não, né? pelo amor de Deus. Só se preocupa com os currais eleitorais, né? Quem que está me apoiando, eu vou lá e vou subsidiar. Enquanto isso a gente trabalha, morre de trabalhar, gerando riqueza para quem não merece. Eu digo que nós somos escravos de um sistema político. Nós somos escravos, né? Nós trabalhamos para segurar essa classe política, que é gigantesca. Eu tenho uma simpatia assim muito grande pela monarquia. Na época a gente deixou de ser monarquia em 89, né? 1889, quando Dom Pedro II teve que sair fugido do país. Um golpe. Né? Um golpe militar, lá em 89. E a partir daí, o Brasil só entrou em decadência. Mas fazem mais de 130, 150, 140 anos, né, que a gente deixou de ser monarquia. E de lá para cá, o Brasil só entra em decadência. Porque na época da monarquia, para manter a estrutura do governo, se consumia 13% do PIB. O PIB é produto interno bruto, né? O quanto gera riqueza ali por meio do trabalho. Então a monarquia consumia cerca de 13% do PIB. E éramos uma grande nação. Nós batimos de frente com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que eram grandes na época. E a partir daí, quando a monarquia caiu, né, que assumiu o Marechal Deodoro, em seguida passamos a gastar 15% do PIB. E hoje em dia, eu acho que já beira aí os 50%. Deu uma recuada agora, porque o governo federal enxugou gastos, né, e conseguiu dar um superávit. Mas é muito alto em relação à monarquia. Porque a monarquia, para mim, hoje, quando eu vou estudar, vou buscar informação, realmente era um exemplo de uma grande nação. Pois é, vamos já para finalizar aqui. É muito bom conversar com vocês. Mandando um abraço aqui para o pessoal que está comentando aqui, né? Nosso amigo Etevaldo está aqui comentando também. O pessoal tá batendo aquele papo legal aqui nos comentários aqui da nossa live. Nosso amigo Ricardo do Porto também está mandando ideias aqui também para gente. A Luciane Jerônimo, enfim, né? O pessoal aqui está comentando bastante e vão comentar, né? Bastante aí, porque a live vai ficar salva. Para finalizar aqui, o nosso programa, a nossa conversa,
vou colocar mais um tema polêmico aqui para jogar aí para vocês. É polêmico, mas é mais tranquilo. A questão das pesquisas, né? Porque a gente viu bastante aí o pessoal falando bastante em pesquisa, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal. O que é que vocês estão achando em relação a essas pesquisas, né? Porque em todas as pesquisas que estão sendo divulgadas, né, tanto pela grande mídia como também pela internet, aqui no estado, né, a Marília Reis, quando ela se declarou realmente que ia ser pré-candidata, ia ser candidata ao governo do estado, disparou na frente. E no governo federal, o ex-presidente Lula está aí, né, também disparado em todas as pesquisas. O que é que vocês estão achando? Ele está disparado, mas onde chega é vaiado, né, recebe ovada, só faz eventos em ambiente fechado. Complicado nessa avaliação. Isso aí o povo realmente quer ou... Complicado, hein? O povo está acordando, o povo acordou, entendeu? Eu não nego, a gente não nega, ele já foi o maior populista do mundo, né? Ele já foi o maior populista do mundo, entendeu? Mas que o povo acordou, entendeu? O povo está enxergando que houve diversas corrupções, muita corrupção no governo, entendeu? Então isso atrasou demais o país. E o mais importante não é nem a corrupção, é o projeto de poder o qual eles queriam para o nosso país. A pátria grande nunca será formada, entendeu? Os países aí do Foro de São Paulo nunca vão engolir nosso país. A gente não vai permitir. O país, quando o Bolsonaro fala o gigante acordou, o gigante é o povo. Né? O gigante é o povo. A gente não quer que a gente se transformar como nossos vizinhos aqui, a Venezuela. Entendeu? A Venezuela já foi um país riquíssimo, o país mais rico da América Latina. Hoje, devido ao socialismo, o povo não entende, Matheus, o que é o socialismo. Socialismo, vou aqui tentar abreviar, é a igualdade social sem classes. É sim, mas como? O Estado acima, o povo abaixo. O Estado só imprimindo dinheiro, né? Entendeu? E quem controla o Estado? São eles, são o governo. Então são os políticos. Então, outra coisa importante é que a maior pesquisa, para mim, é o Data Povo, é o povo nas ruas, entendeu? A gente gasta do nosso bolso, a gente não está apoiando a pessoa Bolsonaro, a gente apoia as ideias de Bolsonaro, entendeu? Até porque esses veículos de pesquisa, né, recebiam milhões, fartura de dinheiro em governos anteriores. Então, claro que hoje eles sentem essa falta e vão sempre entender. No mundo inteiro, os centros de pesquisa, né, as empresas de pesquisa, elas sempre erram para a esquerda. Sempre erram à esquerda. Eu chamo de grande mídia marrom. Agora mesmo, sócio de mídia. Durante essa crise, aí a expectativa de crescimento do mundo era acima, foi abaixo. A expectativa de crescimento do Brasil era abaixo, foi acima. Eles nunca erram à direita, sempre erram para a esquerda. Né? Sempre que está à frente, sempre o esquerdista. Na eleição de 2018... Até a última semana antes da eleição, Bolsonaro perdia para todo mundo, né? Perdia para todo mundo. Aí foi ganhou o primeiro turno, levou para o segundo e ganhou. É complicado. Eu não confio em pesquisas manipuladas. Não estou dizendo que são manipuladas, não estou falando isso, entendeu? Mas eu não confio. Eu vou falar o seguinte, a verdadeira pesquisa é o Data Povo, entendeu? Então o que acontece? Aqui no nosso estado, o Partido Socialista, o brasileiro, que o PSB, está desgastado, entendeu? Então, políticas públicas adotadas por ele prejudicou o desenvolvimento do Estado. O Estado é um Estado que mais tem a criminalidade maior, um dos maiores do Nordeste, entendeu? E a pobreza aqui é muito grande. O Estado não avança, entendeu? Nós temos uma máquina pública aqui em Pernambuco muito grande, entendeu? Então, não vou citar nem corrupção, não vou citar, entendeu? Mas que o povo não quer mais, esse pessoal no nosso governo. A professora Lucilene Gerando está aqui interagindo, né? Ela disse o seguinte: conceito muito vago do que é ser direita, e disse que é um conceito mais vago porque a gente está aqui conversando rapidamente, né? E são alguns tópicos que a gente releva. Eu costumo dizer que a direita ele prioriza mais o trabalho, né? Menos impostos, mais trabalho, mais liberdade. Dizer que quem é de esquerda é subversivo significa nivelar todos no mesmo barco. Eu meço esse parâmetro com os líderes esquerdistas, né? Porque Lula ele sempre pregou a subversão. Ou quem vota em Lula é a favor do aborto.
Não, mesmo que a seja... gente não falou isso aí. Tem né? muitos Não lulistas falou. que são contra o aborto, mas você vai votar em um líder que vai lhe representar que ele é a favor do aborto, Que ele defende. é né? complicado, Isso aí né? É um tema muito complicado, muito porque- polêmico. Ó, entendeu? a gente entra... E foi até uma questão, até que eu interrompi vocês para falar sobre isso, né? E não é que você defenda toda, né, uma bandeira, Sim. tá? Mas tem que se informar de tudo que É essa isso. bandeira defende, né? Eu vou me Infelizmente, aproximar assim, do candidato que tem as minhas ideias. Bolsonaro hoje, ele tem seus defeitos, como qualquer pessoa, ninguém é perfeito, ele é uma pessoa pública, né, um líder público. Então, eu estou pegado com ele porque ele defende as pautas e valores da nossa ele família. tá pegado mesmo, porque aqui ele defende mesmo, viu? Ele tá, a Uaí tá quente aqui. É. Ó, vamos finalizar aqui, eu Vamos. quero agradecer vocês, já o horário já tá até estourado aqui, a gente tem outras atrações Quando a aqui no nosso conversa é programa. boa. Porque quando a conversa é boa, a gente passa mesmo da hora, o tempo voa, de verdade. Agradecer ao Ayrton, né? Agradecer ao nosso amigo Goiás, o Genilton, né? Que tá por aqui. Ó, valeu. Eu tenho uma dificuldade enorme de chamar ele de Genilton. Genildo Gervásio Júnior. Olha, boiadeiro. é sempre bom falar de política, informar a população, né? Só lembrando ao pessoal, né, que está aí, que como a gente estava falando, né, muita gente levando a bandeira de um lado, de A, de B. Aqui a gente só está para informar, né? A gente só está para pois é. informar. Aqui foi mais uma conversa, não foi um debate. Não. Né? Se fosse um debate, a gente estava aqui incisivo, fazendo perguntas mesmo. Foi mais uma conversa. Mais complexo, mais né? uma O conversa debate. sobre o que os meninos aqui estão achando da política, o que eles defendem também, para mostrar aqui para a população. Fosse um debate, né, a gente estaria não só com eles aqui, estaria com gente do outro lado também aqui para debater. Enfim, obrigado pela participação de vocês aqui no meu programa. E a gente espera, né, que esse ano, né, como eu falei também no início do programa, que não aconteça mais atrocidades como já veio acontecendo aí, né, até como um jovem acabou falecendo, né, depois, e aí não foi comprovado motivação política ainda, mas infelizmente a gente sabe que no fundo tem. No fundo, nesse caso aí havia... É o caso isolado, não tem nada a ver com... Mas recentemente, na Bahia, um pré-candidato a deputado estadual pela Bahia foi morto no interior a tiros, né? Ele estava com a camisa de Bolsonaro, alguém foi e metralhou ele, sem motivo nenhum. Isso que eu falo, e a mídia não divulga, né? Por isso que eu falo, infelizmente acontecem essas coisas e a gente pede, né, que as eleições transcorram da melhor forma possível, com paz, né, que a gente pede. E com transparência. Democracia é isso. Olha, paz. Os bolsonaristas, eu sou a favor do armamento civil, né? De a pessoa se armar para se defender. Mas nós não pregamos que as pessoas comprem uma arma e saiam por aí atirando de qualquer um. Não é bem para assim. legítima defesa. Quem quiser possuir sua arma de fogo, O vá lá armado não é escravizado, né? se especialize e possua sua arma para se defender, não para matar. Show de bola, show de bola. Deixa a gente ir, um abraço para vocês. Até mais, valeu. A gente vai para um pequeno intervalo, na volta a gente volta aí com a Hora do Ouvinte, você participando aqui no nosso programa.